Eu agradeço novamente a oportunidade, né, de a gente estar crescendo, debatendo e aprendendo aí com os demais colegas e os participantes sobre essa questão da produção orgânica, né, que é bem bacana, um assunto muito interessante e que é o que nos rege para o futuro, né, é a redução dos produtos químicos. Bom, trago uma proposta e alguns conhecimentos ali com relação ao manejo cultural. E o manejo cultural eu vejo que o ponto mais importante que a gente sempre debate é a questão do uso das coberturas, né? Entretanto, a gente não depende só das coberturas, tem outros fatores que puxam, né, a nossa curva de produtividade, devido por alguns outros problemas que podem estar aparecendo na lavoura, né? E um desses problemas que a gente tem que pensar antes mesmo de implantar as nossas áreas são, no caso, a escolha de variedades que são adequadas. Então, adequadas àquela região, variedades adaptadas às condições de solo, às condições hídricas daquela região, Então, é uma série de fatores que devem ser levados em consideração, inclusive até mesmo a incidência maior ou menor de vento, por exemplo, para evitar acamamento de alguma cultura. Então, essas variedades têm que ser adequadas conforme a necessidade aí de cada produtor, mas também regida aí pela região. Outra questão, né? Além das plantas daninhas que vão puxar essa curva para baixo, né, até que ela, temos as pragas e as doenças, né? É outro fator, sim, né? E aí entra outro ponto que talvez, eu não sei se no próximo módulo, com relação também a essas coberturas que podem estar abrigando pragas, abrigando doenças que possam estar passando para a nossa cultura principal, né? Então, isso é outro ponto que a gente vai ter que começar a ver e debater com relação a essas possibilidades aí desses problemas, né? A baixa população de plantas, e aí entra também na questão cultural, né, que seria a densidade populacional, o espaçamento de plantas, então o arranjo de plantas na lavoura, esse é um fator também importante e que vai puxar a curva se a gente não trabalhar de forma correta com relação a esse ajuste, né? Hoje em dia a gente já tem, digamos aí, um conceito formado sobre a população de plantas por área, né? Mas ali depois eu mostro alguns trabalhos que pode deixar, digamos assim, uma pulga atrás da orelha que mostra a possibilidade de se trabalhar aí com densidades variadas dependendo das cultivares e materiais que está sendo trabalhado. Outro ponto que nos dá também uma certa dúvida, né, na hora de manejar é com relação a nutrientes, principalmente planta de cobertura, né? Adubar conforme a recomendação, mas peraí, dependendo da espécie, nem recomendação se tem, né? Então, é viável para a cobertura fazer essa adubação, né? Sim, sem sombra de dúvida, mas estão fazendo, o produtor está fazendo essa adubação de forma correta, há uma indicação de qual a adubação correta para cada planta de cobertura e também para as nossas culturas, né? A gente tem que seguir a recomendação para que a gente tenha, né, uma curva mais elevada de produtividade. Então, a escolha do nutriente, a escolha não, mas a escolha da forma correta de adubar, a profundidade, isso tudo vai levar também a uma melhor performance da nossa cultura. O preparo do solo, e preparo depende dos cultivos, mas vai ser baseado em algum preparo físico, dependendo, né? Também é um fator, problema. E a irrigação, né? A irrigação pode ser interessante, ou chuva, se for o caso, mas se tem condições de irrigar, a irrigação pode vir bem a calhar, e isso também para favorecer a nossa cultura. Então, todos esses pontos aqui são os que puxam, né, puxam a nossa produtividade para baixo, e o que a gente espera é isso aqui, né, que atinja seus altos níveis de produtividade, de acordo aí com o potencial do material que vai ser utilizado,
de acordo com a adubação, de acordo com a densidade, de acordo com o controle das pragas e doenças e também, digamos, a proteção do solo. Então, essa produtividade aí é o que a gente espera, né? É um pico, é o máximo, tá? Então, vejam que para a gente ter uma curva mais apresentável ali, né? A gente tem que trabalhar com o manejo cultural, tá? E esse manejo cultural, ele é importante do ponto de vista de a gente garantir que a cultura saia na frente. Lembra da regrinha que eu falei terça-feira passada? Quem estava assistindo? Quem não assistiu é aquela regra, velha regra, né? Começar no limpo, terminar no limpo, né? Mas também vale aquela regra de que a primeira espécie que se estabelece leva vantagem no processo competitivo. Então, a primeira espécie que a gente quer é a nossa cultura, que ela se estabeleça e saia na frente em relação à planta daninha para reduzir os problemas de competição. E para haver competição, os recursos têm que estar escassos no meio, seja água, seja nutriente ou seja espaço. Então, esses são os princípios, né, que baseiam. Então, a primeira espécie que se instalar leva vantagem. Tá? E o princípio do manejo cultural é utilizar as características da cultura. Por isso que é importante selecionar um material adaptado, né, de um rápido desenvolvimento, para que saia na frente nesse processo competitivo também. Tá? Então, o manejo cultural, basicamente, a gente tem trabalhado com cultura, e as plantas de cobertura, ou as coberturas, né? Então, isso é o basicão do que rege o manejo cultural. Atrelado à cultura, né, a gente vai ter vários pontos que a gente tem que olhar antes de escolher que material que a gente vai utilizar. Da mesma forma, as coberturas. Então, as medidas culturais é o uso de variedades mais adaptadas, né? O espaçamento das culturas, então chegar a um espaçamento harmonioso, né, de modo que a cultura consiga ter o seu máximo de produção, suprimindo daninhas, e ao mesmo tempo esse espaçamento ele não pode ser muito grande, porque vai ocorrer a supressão de daninhas, porém vai acontecer também uma competição entre os indivíduos da mesma espécie, da nossa cultura, que é uma competição, então, intraespecífica. Da mesma forma, a densidade, a época adequada de semeadura de acordo com o zoneamento, então isso aí acho que já estamos bem adaptados, né? E volto a frisar, conforme vai surgindo materiais novos, a gente tem que se readaptar, talvez, e testar novas metodologias aí de plantio. Cobertura é importante, as adubações de forma adequada também, uso de rotação e cobertura morta, e fazer o uso do plantio direto, a partir daí, acho que sem sombra de dúvida, plantio direto, mas ao mesmo tempo reduzir o banco de semente. Então, o plantio direto ali vai entrar com as plantas de cobertura na tentativa de supressão desse banco de semente, e no último caso, e dependendo do cultivo, o preparo físico. O preparo físico, né, destrói sementes, estimula a germinação, enterra sementes, que a gente já viu, né, no banco de semente. Então, há danos no solo, sim. Né? E o preparo químico seria basicamente sobre a correção de alguns componentes do solo que são indicadores da presença de algumas daninhas. Então, correção de acidez, por exemplo, tiramos aí samambaia, né, tiramos a aça-peixe, barba de bode, mil-mil, capim favorito, né, entre outros. Lembrando que barba de bode, mil-mil, quem é do Rio Grande aí, vocês vão conhecer um pouco mais, né, mais comum na região da Campanha. E temos também problemas com carqueja, por exemplo. Né? Então, problemas com leiteiro, molibdênio, nitrogênio. Né? Então, aparece aí a questão da presença de algumas outras daninhas, conforme outros nutrientes também. Né? Então, tem aquele livro da Primavera, trata bem disso, né? Plantas indicadoras, conforme, né, a presença delas, a gente sabe a deficiência ou, né, o que se tem naquele solo, que seria, então, rico em matéria orgânica, já vai aparecer algumas outras espécies. Solos compactados também. Redução do controle das plantas daninhas é o que pode se ter de benefício, né, com o preparo químico. Né? Correção de acidez, fertilidade, isso já muda um pouco a composição.
outro ponto, né, além daqueles ali, é com relação à fertilidade. Então, os trabalhos mais antigos mostram que a profundidade de enterro do adubo, né, pode modificar também a questão da produtividade, né? Então, mostrando num trabalho aqui, só para vocês terem ideia, de que profundidades ali de 15, 20 centímetros, né, foge um pouco, né, mas olha só, produtividades foram um pouco maiores, né, em profundidades de 15 centímetros, tá? Comparado a sem adubo ou até mesmo no sistema convencional. Isso no período, né, que seria o feijão da seca. O feijão das águas ali, né, se manteve nesse mesmo período, né, acho que aqui eu até digitei errado, na verdade, mas a questão do feijão das águas aqui, que houve uma alteração e o efeito foi melhor na superfície do solo. Então mudou um pouco. Isso aqui ficou digitado errado. Outro ponto é isso aqui, ó. Então, a questão do milho, né? Sem adubo, milho com um adubo numa profundidade maior, e aqui o milho com um adubo mais na superfície, na área superficial. Também altera aí o crescimento das plantas. E isso favorece o fechamento das entrelinhas e, consequentemente, há uma redução das plantas daninhas presentes, né, nas áreas, né? Então, atrelado à profundidade de semeadura e também à profundidade do adubo, né, a gente consegue ter também variações interessantes. Por exemplo, profundidade de semeadura, 3 centímetros, e aonde o adubo foi depositado a 6 centímetros de profundidade, né, a matéria seca da parte aérea da cultura do milho aqui foi maior. Tá? Já a 5 centímetros houve uma alteração, porém ainda, né, ficou muito próximo da profundidade de semeadura também de 3 centímetros. Então, isso aí é uma questão que a gente tem que dar essa condição ideal aí para que a cultura se beneficie desse adubo, né? Que a cultura saia na frente, cuidando, claro, para não ter problemas de adubar demais para favorecer a cultura e, consequentemente, aí ela não vai absorver aquela quantidade excessiva, né, e vai ser perdido, que nem foi comentado hoje de manhã, vai ser perdido e, consequentemente, as daninhas vão estar se aproveitando também desse fator. Outro ponto é a qualidade de sementes, né? Já preparamos o solo, agora vamos fazer o plantio dessas sementes. Essas sementes têm que ser, né, de uma qualidade boa, né, uma qualidade excepcional e também com um vigor bem interessante também. Para quê? Para que a cultura saia na frente com relação ao processo competitivo. Então, buscando materiais com rápido desenvolvimento de sistema radicular também, para buscar, né, água. Por mais que hoje em dia a gente tem materiais bem adaptados, inclusive, né, para condições hídricas mais deficientes, aí a gente tem que, mesmo assim, ter condições aí de trabalhar com materiais com qualidade excepcional. Então, plantas que se desenvolvem rápido, tanto do sistema radicular quanto da parte aérea, elas tendem a suprimir ou, pelo menos, sair na frente do processo competitivo. Então, entra aí pontos importantes, porque senão vai acontecer isso aqui, né? Vai acontecer aberturas excessivas em meio da lavoura, facilitando a incidência de plantas daninhas. Né? Então, é fácil de visualizar baixo perfilhamento, áreas onde as sementes não se desenvolveram muito bem. Então, são pontos aí que devem ser levados em consideração. Tá? O outro quesito é a questão também do plantio, do momento do plantio. Atrelado à semente, se não adianta ter também uma semente com alto vigor, né, com uma qualidade excepcional, se o maquinário não está bem regulado. Acho que é o próximo tópico que vai ser desenvolvido depois. Então, se a regulagem não está adequada, o enterro das sementes, né, ou vai ficar muito na superfície, ou pode ficar muito aprofundado. E aí dá esse stand de plantas desuniforme, como aconteceu aqui nesse trabalho, onde tu vai ter plantas de porte menor competindo aí com plantas daninhas, né, já saem mais atrasadas, né, olha só, diferença aqui. Então, linhas de porte maior, linhas de porte menor, né, no momento do plantio isso aí vira uma oi. Né, então, é muito cuidado com relação
aos equipamentos também, regulagem dos equipamentos, né? Então, aqui era um sistema também, um período bem ruim, né, de seca, e aqui um processo de irrigação, mas vejam que não houve um bom crescimento da cultura ali. Tá? Depois que foi entrado, então, os tratamentos, no caso aqui, era com controle químico. Temos aí também que não basta mexer no arranjo de plantas, né? Sempre a gente vai depender de estudo para estudo, região para região, então as condições diferem muito. Então a gente tem que trabalhar dentro da média ali, né? Outro ponto que todo mundo já tem uma boa noção, né, é com relação aos espaçamentos entre plantas, entre linhas, né? Isso é o arranjo de plantas, então um espaçamento maior favorece a entrada de luminosidade, né? Então essa luminosidade vai ativar o banco de semente que vai estar aqui presente. Quando se tem espaçamento menor, né, já ocorre um filtro, né, dessa luminosidade e não vai atingir aqui o banco de semente, ou chega muito pouco ali, ativando algumas sementes. Outro quesito mais próximo a um fechamento precoce, né, das entrelinhas, consequentemente reduzindo a infestação de plantas daninhas. Então, há vantagens. Entretanto, há as suas desvantagens também desse fechamento precoce, que às vezes, né, há uma dificuldade de atingir pelo herbicida ou por inseticidas, fungicidas, as partes mais baixeiras da planta e as daninhas que estão aqui debaixo, se for o caso do herbicida, em virtude desse rápido fechamento, né? Com base nisso, trouxe alguns trabalhos aqui, né, já que foi bem debatido também a questão das coberturas hoje, rotação, alguns trabalhos de produtividade com base na densidade de plantas, né? Então aqui, produtividade de grãos de soja, tá? Em espaçamento diferenciados, tá? Aqui 30 e 45, e 3 densidades. Veja, não há uma grande diferença, tá? Entretanto, são 2 épocas, 14 dias de diferença ali, mas olha só, né? Produtividade aqui está maior no espaçamento maior, né? Produtividade foi um pouco menor no espaçamento menor, embora, né, esse quesito aqui, densidades, né, mostrou que saiu na frente sempre a questão do espaçamento maior, independente do período ali, né? Então eu vejo que aqui também houve uma redução, já com uma mudança de 15 dias ali, né? Porém, olha só, a produtividade ali se manteve, né, muito próxima do período anterior, no espaçamento maior. Tá? Então essa é a importância da questão do espaçamento, em virtude principalmente das daninhas, mas a gente tem que ter o cuidado para não ocorrer, né, um comprometimento da produtividade. Mexendo em espaçamento, né, à medida que foi aumentando o espaçamento, aqui a produtividade do milho foi caindo, né, então espaçamentos maiores, mas provavelmente pela incidência de daninhas. Vejamos aqui, então, diferentes materiais, onde foi observado ali a massa seca das plantas daninhas coletadas, né, nesses diferentes espaçamentos. Então, aqui demonstra que a densidade, à medida que o espaçamento ia aumentando, né, a densidade de daninhas em um híbrido duplo ou triplo, né, mostra que, primeiramente, o triplo ele teve uma queda no espaçamento menor, né, que já era de se esperar, menor incidência. E à medida que foi aumentando, o espaçamento, foi aumentando também a densidade dessas daninhas. E o que se manteve mais ou menos próximo, né, não oscilou muito, né, já é um outro material, né, um híbrido duplo que reagiu de uma forma diferente ao triplo, mas também se manteve reduzindo ali já numa densidade, um espaçamento maior, né, de 0,8, 80 centímetros. Então, já, só para vocês terem uma noção que realmente é importante a gente ter e trabalhar com espaçamento adequado. Aquela fala que eu mencionei anteriormente, né, de que a gente quer que o dócil ou que as entrelinhas fechem rápido, então o espaçamento menor aqui fechou mais rapidamente, né, do que o espaçamento maior.
que a gente já conhece também. Só que há uma dificuldade nisso, né? Espaçamento precoce pode sombrear, o efeito guarda-chuva que a gente conhece, né? Pode sombrear, né, ou proteger pragas, doenças e plantas daninhas que podem estar na região mais baixeira. Principalmente as daninhas que a gente está falando aí podem se beneficiar, né, com esse quesito, se elas já estão estabelecidas, né? Agora, se a gente tem a questão da produtividade, trabalhando com diferentes materiais também, isso aqui foi tirado do trabalho da Embrapa, mostrando que os materiais também respondem diferentemente à questão da, do espaçamento, né? Então, aqui temos uma variação muito pequena para esse material, já esses dois outros aqui, houve diferença estatística entre um espaçamento e outro. Então, o espaçamento menor, olha só, a produtividade foi elevada a mais do que dos 45 centímetros entre fileiras. É uma realidade aí um pouco diferente, né? E até o Paulo tem feito também nos consórcios e também alguns testes aí com soja. Mas isso aqui eu também vi do ponto de vista de irrigação, né, por lâmina de água mesmo em áreas de várzea, onde o pessoal tem utilizado duas fileiras, só que eles fazem um camalhão aqui e plantam em cima desse camalhão, tá? E depois eles tocam água, né? Tem que ser um volume de água rápido, que preencha a lavoura rapidamente e consiga, assim, irrigar a soja em períodos de seca, tá? O inconveniente que eles encontram é esse mesmo inconveniente aqui dessas lavouras de sequeiro, né? Onde essas fileiras duplas aqui, elas demoram muito a fechar, chegando ao ponto de não fechar, né? Quase, e aumenta a incidência de plantas daninhas, né? Em meio ao ambiente irrigado, né, aparecem também outros inconvenientes que vêm a ser a maior incidência de plantas daninhas em virtude dessa abertura e além da água, né, que vem então a favorecer. Mas, aonde eu presenciei isso aí, o controle era um controle químico, e o que predominava era a gramínea, então ficava mais fácil de fazer o controle. Então, o caso do acamamento que pode ocorrer em virtude de diferentes materiais, né, então isso tudo está atrelado a cultivar a densidade. Então mantemos as densidades recomendadas aí, é o melhor caminho. Então, nesse caso aqui, eles viram que não havia vantagem com relação a trabalhar com esse tipo de espaçamento, segundo os autores. Então, não se justifica. As daninhas apareceram da mesma forma, tá? Então, não valeu muito a pena. A produtividade, um espaçamento comparado com o espaçamento 45, e aqui está o espaçamento em azul das fileiras duplas, né, mostrou que também não houve, né, uma grande vantagem sobre isso. Então, produtividade se manteve muito próxima. E essa aqui é uma outra realidade que a gente trabalhou um tempo atrás com arroz também, arroz irrigado, que são a semeadura cruzada. Tá? A semeadura cruzada tem um estande de plantas bem maior do que o recomendado, mas ao mesmo tempo ele fecha mais rapidamente as áreas. O duro é que se tem, o problema é que se tem aí um alto trânsito de máquinas, danifica o solo, né, todo um sistema, né, mexendo a química, a física, a biologia, principalmente a física, a biologia do solo, em virtude do trânsito excessivo de passadas de trator em cima dessas áreas. Né. Também não se viu vantagem com relação à questão da produtividade, né, teve uma vantagem com relação à questão da incidência de daninha, sim, né, mas fica aí, a produtividade, né, somente uma cultivar que mostrou uma diferença, né, entre a cruzada e comparada com a de 45 centímetros. Então, uma outra realidade aí que foi testada, tentando inovar, né, já não é uma coisa nova, mas, né, e aqui o resumão, né, disso tudo. Ó, sistema reduzido, fileiras duplas e o cruzado. Reduzido quando se trata de 20 a 30 centímetros. Então, para as plantas daninhas aqui, nesse caso, né,
O único que mostrou uma redução da incidência de plantas daninhas sem interferir tanto na produtividade foi a utilização desse arranjo alternativo, que foi de 20 a 30 centímetros. Né? Já as fileiras duplas, a incidência de plantas daninhas aumenta, e o cruzado, em virtude dos danos causados e às vezes pela própria compactação, né, também em alguns pontos aumenta bastante a incidência de plantas daninhas. Tá? Fora outros parâmetros, outras variáveis que foram analisados aqui. Né? Então, tem aí variações somente na velocidade de fechamento do dócil também, né? Que eu acho que é o que nos interessa um pouco mais aqui nesse momento. Né? Então, a velocidade do fechamento aumenta no reduzido e no cruzado. Porém, no ponto do manejo cultural é a questão do uso da água. Né? Em propriedades em que se pode favorecer a cultura através da irrigação, é interessante, né? Mas as daninhas também podem se beneficiar disso. Né? Então, a gente tem que ter o cuidado. Então, o uso da água, seja por irrigação por aspersão, inundação, dependendo do cultivo, aí, né? A gente tem que ter um certo cuidado. E a gente sabe que a eficiência do uso da água pelas espécies de plantas daninhas é bem maior. Né? A grande maioria delas ela tem uma eficiência muito grande. Então, nisso, a gente tem que levar em consideração que a eficiência, para quem não lembra, a eficiência do uso da água, né, é o que a planta consegue produzir da matéria seca utilizando o mínimo de água. Né? Então, uma planta eficiente é essa, aquela que absorve o que tem de água no solo, que muitas vezes está escasso, e ainda assim consegue produzir matéria seca. E o coeficiente transpiratório da mesma forma. Então, as daninhas também têm outra característica que garante essa capacidade competitiva delas, que é controlar o processo transpiratório. Né? Bom, para isso a gente busca também uma cultura aí com um sistema radicular bem denso, bem desenvolvido, né, que explore um maior volume de solo de forma mais eficiente. Só para relembrar, né, então os coeficientes transpiratórios aqui demonstrando valores variáveis de espécies variáveis, né, várias espécies, incluindo aqui culturas, tá? Mas olha só, então valores maiores aqui, ó, mostram algumas plantas que têm, digamos, dificuldade, ou teriam dificuldade em competir com a cultura pela água, né? Então os valores menores aí seriam plantas, tanto culturas quanto planta daninha, que tem uma eficiência muito boa de transformação dessa água. Né? A gente utiliza como variedade bem debatido aí também. Né? Então, escolher o material adequadamente, então, dentro de dias de campo, participar, visualizar, né? Conversando também em reuniões, vocês vão encontrar materiais de acordo com as características das regiões aí que vocês trabalham. Né? Então, o uso, o benefício disso é materiais mais adaptados. Né? Então, como mostra aqui na foto, uma diferença grande entre materiais, mas já vê que a arquitetura de planta é bem diferente também. Né? Então, a área foliar varia também, plantas de porte um pouco diferenciado. Então, isso tem que ser bem planejado com o tempo, né? Pelo menos um período antes aí para ser realizado o plantio e vocês terem um stand de plantas bem formado, bem desenvolvido, fechando as entrelinhas aí de forma correta, tá? Aí entre as culturas de ciclos mais curtos, pode ser uma ferramenta interessante na tentativa de retirada de plantas daninhas em períodos também antes de sementar, tu já está tirando a tua cultura. Pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem em outras situações, mas esse é um ponto que pode ser levado, sim, na hora da escolha dos cultivares de plantas. Aqui, alguns trabalhos mostrando também algumas cultivares de soja, tá? As alturas variando de material para material, né, já com 46 dias, que é o período, dentro do período crítico da cultura da soja, né, mostrando que algumas têm um destaque maior em altura.
Mas esse destaque maior em altura não quer dizer que seja vantajoso em algumas situações, né, de produtividade principalmente. Então, alguns materiais aí, ó, comparado ao manejo das plantas daninhas, mostra que a incidência em ambiente capinado, alguns cultivares também tiveram destaque na produção de biomassa, ou seja, da cultura aqui, né, mas também não diferiu dos demais, né. Em outras situações, em ambiente não capinado, ela continuou se destacando, né, continuou se destacando ali com relação à produção de biomassa. E isso reflete em rendimento de produtividade de grãos, né? Sim, pode ser que sim, né? Então, aqui mostrando que teve um rendimento interessante, pegando essa última cultivar aqui, porém, né, olha só, não diferiu da outra, que estava sempre lá no rodapé, digamos assim. Então, há essa variação, há essas características em que a arquitetura desses materiais aí são importantes, sim, né? Mas não quer dizer que tu, escolhendo um material com uma arquitetura bem interessante do ponto de vista de manejo de plantas daninhas, vai ser, digamos, também o mais competitivo. Qualidade de semeadura, né? Isso aqui, entrando um pouco no manejo mecânico, né? Mas temos que ter, então, uma palhada bem distribuída, bem desenvolvida, uma distribuição bem homogênea em cima do solo. Então, a gente tem que ter um meio mecânico de plantio aí bem regulado também para não ocorrer, né, aberturas, né? Então, a distribuição está interessante aqui, tá? E as aberturas estão um pouco frequentes, né, desse solo. Então, tem que cortar muito bem a palha no momento do plantio, para não haver problemas aí relativo à incidência de plantas daninhas. Se ocorrer esse tipo de problema aqui, que é bem comum também, a incidência de plantas daninhas vai acontecer na linha de plantio, né, onde que está o adubo também. Então, próximo à cultura e o adubo na linha também. Então, isso gera uma competição interessante, né, do ponto de vista de produtividade, que a gente não quer, né? Então, a gente tem que evitar que ocorra esse tipo de problema aqui. Falhas, também no momento do plantio, olha só, ocorrem falhas, isso aqui é uma abertura maior também para o aparecimento de daninhos, ó, várias falhas aqui, né? E isso a gente não quer, porque senão vai acontecer o aparecimento de daninhos, né? As daninhas aparecendo aí e competindo com a cultura. Então, a velocidade aí, embora está atrelado à palhada e à velocidade de plantio, é uma característica do manejo também, que querendo ou não cultural, mas é mais mecânico, eu sei, aonde então ocorre aí velocidades variadas. Quanto mais rápido for o processo de plantio, a população pode inclusive se alterar, e ocorrem muitas falhas, né, aquelas aberturas lá, que vai refletir aí em perda de produtividade e provavelmente é pela competição. Então, essas características morfológicas que a gente tem que visualizar nas nossas culturas aí no momento de escolher, né, através do olho mesmo, em visitas, ou através de conversa com algum outro produtor, né, analisar a questão da estatura, ramificação, número de afilhos, né, no caso das gramíneas, área foliar, sistema radicular. Então, são pontos que a gente deve levar, sim, em consideração no momento da escolha para ter, né, maiores rendimentos. E ligado à área foliar, importante também é a questão do ângulo da folha. Então, aqui trabalhando com diferentes materiais também, em um trabalho. Pegamos hábitos de crescimento diferenciados de soja, então indeterminado, semideterminado e determinado, e visualizamos o processo competitivo com o capim amargoso e o capim vassourinho. O que isso iria refletir no processo competitivo? Tá? Então, será que o indeterminado seria o melhor? Será que o determinado seria mais favorável, né, ao processo competitivo? A ideia é que a ideia era visualizar se esses hábitos de crescimento estariam suprimindo as daninhas, né? Então, o processo foi, basicamente, das 3 cultivares emergirem junto com a planta daninha. Não pegamos materiais já entorcerados,
já presentes na lavoura. Foi tentando visualizar o processo competitivo com plantas emergidas ao mesmo tempo, ou seja, no mesmo período de plantio. E a soja, quando acontece essa condição de germinação no mesmo período, né, ela é mais competitiva, né, e ela se mostrou mais competitiva durante todo o processo de desenvolvimento dentro do período crítico da soja, que é os 45 dias ali. Tá? Então, os três materiais ali, se mostraram mais competitivos em produção de matéria seca. Entretanto, em altura, teve a 184, ela perdeu em processo competitivo, ou seja, quando a gente analisou a altura dela, os capins saíram na frente. Tá? Então, logo, logo ela estaria perdendo nesse processo competitivo. Então, a escolha, com base nisso, também é interessante para a gente reduzir a infestação de algumas plantas daninhas problemas. Claro, se a gente conseguir atrelar com outros mecanismos, como, né, as plantas de cobertura, juntando material de qualidade, com alto vigor e altamente competitivo, a gente sai na frente. E aqui que eu estava falando do ângulo foliar, né? A gente tem que ver e escolher alguns materiais aí, seja culturas de cotiledôneas ou monocotiledôneas, ou seja, folha larga ou folha estreita, aquelas que têm um ângulo foliar ou uma área foliar bem maior, né? Então é o caso aqui, ó, desse trigo, do trigo, onde se tem então uma área foliar maior quando comparado com essa aqui, e temos também uma folha mais prostrada, então ela é mais caída, né? Então isso sombreia mais as daninhas, dando menos condições para o desenvolvimento delas. Então aquela que tem uma folha mais ereta é uma planta que não é uma boa competidora, ela dá entrada de luminosidade para as daninhas e as daninhas vão se desenvolver e vão competir, né, mais facilmente, reduzindo produtividade. Então, o ângulo foliar aí é importante, né? O ângulo foliar acaba sendo importante juntamente com outras características, se a gente for levar em consideração aí o trigo, por exemplo, perfilhamento. Então, existem tabelas aí que medem esse padrão competitivo de alguns desses materiais aí. Então, podemos visualizar que, para ser altamente competitivo, no caso aqui o trigo, né, ele tem que ter características maiores ali para desenvolvimento, ou seja, maior estatura, uma largura de folha maior, uma folha mais deitada, ou seja, mais prostrada, mais decumbente, um vigor alto, afilhamento alto, cobertura de solo que fecha rapidamente alto. Então a gente sabe que tem materiais aí com diferente porte. Mas às vezes esse material que é bem agressivo no desenvolvimento, ele não é tão adaptado, né, para a região de vocês. Então, tem que partir muitas vezes para materiais não tão interessantes, porém adaptados, e aí tem que trabalhar com manejo, né, que seja uma outra forma, um outro manejo, com base em planta de cobertura, ou através de um outro mecanismo de eliminar essas daninhas da área. Vejam só um material de potencial baixo, ó, a abertura das entrelinhas ali fica bem visível. É uma planta que tem uma área foliar interessante, larga, porém são poucas folhas, né? E isso permite a entrada e o desenvolvimento de plantas daninhas mais facilmente aí, na lavoura. Então, nas entrelinhas, muito aberto. Já esse aqui é um material com porte diferenciado, porém a competitividade dele é média, bastante folhas, né, um perfilhamento interessante também, porém são folhas mais eretas, né, mais de pé. E aí permite também a entrada de luminosidade para estimular o banco de semente, para que ocorra o desenvolvimento e germinação e o processo competitivo pode se iniciar a partir daí. Então, é outro ponto que a gente tem que visualizar e tentar sempre comparar isso aí, né? Então, bacana também. E aqui o potencial competitivo maior, né, de um outro material. Esse material já com uma área foliar também bem desenvolvida, interessante, perfilhamento muito bom, né? Uma planta de porte talvez um pouco maior, né? Já fechando as entrelinhas e impedindo então a germinação e o estímulo do banco de sementes
ali presente. Então a gente tem que visualizar muito, né? Muito esse quesito aí da questão da competição, né? Então, conhecer, estudar, analisar os materiais que vocês querem colocar no campo. À medida que vocês fazem essas análises, esse comparativo no papel mesmo, né? Procurem saber, coloquem as vantagens e desvantagens de cada um desses materiais. Gasta um tempo, mas pode ser bem interessante do ponto de vista de manejo. Comparativamente os três, para tentar enxergar as diferenças aí, plantados no mesmo período, né, desenvolveram, né, de forma igual, mesma região, mesmo tipo de solo, mesma adubação, só o que muda é a genética. Né? Então, mostrando aí que o crescimento e o desenvolvimento e o fechamento das linhas muda bastante. Rotação e consorciação, né, já foi debatido hoje, né, mas é bem interessante para manejo de plantas daninhas, reduz drasticamente, né, então a gente foge da monocultura, que a gente não quer, e ainda de quebra tem a possibilidade de manejar de forma, claro, se for feito de forma correta, manejar as plantas daninhas. Então, só em rotacionar porte de planta, né, já ajuda bastante. Então, plantas adaptadas, plantas daninhas adaptadas à sombra ou mais uma condição sombreada, pode muitas vezes não dar muito certo, não dá certo em meio à soja. E o inverso também é válido. Além das características físicas, químicas, de solo, também pode ser beneficiadas aí, manejo de pragas, de doenças. O interessante é isso aqui, é evitar que aconteça períodos de solo descobertos, né? Então, colocar aí outras espécies, né, que contribuam para a melhoria do solo, mas também para que abafe esse banco de semente e mantenha ele controlado, né, escondido, lá por vários anos que seja, mas que esteja lá sempre havendo saídas desse banco, mais saídas do que entradas de sementes. Então, tem que ser um ponto crucial aí, saber rotacionar, né, entrar com canola, entrar com trigo no inverno, então fazer uma rotação soja canola ou soja qualquer outro material para chegar lá milho, trigo ou vice-versa, porque aí são duas gramíneas e duas leguminosas, né? Então temos que ter um ponto aí a ser pensado. E quando se fala em canola, né, canola aí, pelo que eu sei, é de interesse também da Guebana, né? Então a gente tem trabalhos aí mostrando em 2 anos diferentes o desenvolvimento da soja em cima da canola. Então a ausência de canola e presença de palha de canola. No primeiro ano, em 2007 ali representado, né, a ausência da palha de canola garantiu uma produtividade aqui representada, e sem, ou melhor, com a presença da canola, a produtividade cai, né? Inclusive o que dá diferença estatística. Já num outro ano, há uma redução pela presença da palha de canola na soja também, porém não há tanta diferença estatística. E esse efeito é variável, é um efeito alelopático, né? A alelopatia, ela é uma ciência nova ainda, a ser desvendada ainda, né? Acho que dá para explorar muito ela. E a canola a gente sabe que tem um efeito alelopático, né, interessante para manejo de plantas daninhas, mas a gente tem que ter cuidado no que vem em sucessão, o que vem depois da canola, né? Então temos que ter o cuidado aí com relação ao período em que tu vai estar implantando soja. Temos que ter o cuidado com relação ao ambiente, ao período, né? A gente viu que de um ano para o outro aqui houve uma variação na precipitação, tá? E já ocorreu também uma diferenciação, então esse material provavelmente, essa palha que foi lavada, foi perdido mais rapidamente os aleloquímicos. E sempre obedecendo aí, que já foi feito alguns trabalhos, né? Em que a gente tem que dar um tempo entre a colheita da canola e a implantação de novas culturas, tanto milho quanto soja. O milho também ele tem uma certa sensibilidade aí à palhada de canola. Então depende, claro, né, da região, vai depender do ano, vai depender de uma série de fatores. Mas na dúvida, né, período de 10, 20 dias ali é interessante respeitar, né?
Então, aqui novamente aparece o número de plantas daninhas em virtude de algumas coberturas, né? Então, a ocorrência aos 15 dias após o plantio da soja, a ocorrência das daninhas variou conforme a palhada que se tinha ali. Então, o girassol ali teve um número de plantas daninhas bastante grande, né? Porém, olha só, a massa seca dessas plantas não foi muito grande, né? Mas aí aparece aqui um outro cara, ó, o crambe. Não sei se já ouviram falar, é uma opção a mais aí para a introdução em áreas de rotação, né? Vai ter uma boa cobertura de solo do ponto de vista de fechamento de área, né? Porém, a decomposição dessa palhada vai ser rápida, assim como é do nabo e a da canola, porque os três aí são da mesma família, né? Família Brassicácea, antiga crucífera, né? E ele também tem um potencial interessante de supressão de daninhas. Ele tem atividade alelopática, assim como o nabo e assim como a canola, tá? Mas vejo que a canola se destaca um pouco mais aqui, tá? Então, há possibilidades aí de 3 materiais diferentes aí para o período de inverno na supressão de daninhas, né? Então, a ocorrência aí, após o plantio da soja, a incidência dessas daninhas diminui bastante, tá? Então, melhor para a soja, melhor para o milho, né? Melhor para qual for a cultura de verão que está sendo implantada. Comparativamente ao pousio, em que os dados mostram, né, que a incidência de daninhas foi muito alta. Figurinha já bem taxada, né? A incidência aí a incidência não, o consórcio, né? Aonde então essa braquiária vai estar presente em meio à cultura do milho, né? Como Paulo falou, a dificuldade é, digamos, diminuir o desenvolvimento dela, então maior enterro das sementes, o uso de produtos químicos, né? A gente também tratou ou tentou utilizar alguns componentes de extratos de planta para reduzir a germinação, mas reduzir não, atrasar um pouco a germinação, com um sistema de cola para tipo, peletizar a semente. Dá uma atrasada, mas não é tanto comparado, né, ao enterro ou até mesmo ao herbicida. Tá? Mas é uma possibilidade, sim, né? Seja para milho, para se fazer uso de silagem, ou seja para grão, há uma possibilidade aí bem interessante do uso dessa cobertura, diminuindo aí o espaço para o desenvolvimento de outras daninhas mais complicadas, né? E aí tu teria, claro, um outro uso para essa integração lavoura-pecuária. Conforme, então, tu vai utilizando esse consórcio, a incidência de daninhas vai diminuindo bastante, comparado aí às coberturas somente, por exemplo, da cultura do milho, né? Temos também alguns trabalhos que mostram a incidência das plantas daninhas, do número de plantas daninhas aí, no pré-plantio da soja, então, parecido com o trabalho anterior, né? Vejo que há uma variação bem interessante aí da incidência de daninhas em relação até mesmo, né, ao espaçamento de plantio, tá? Então, isso aí levando em consideração o milho safrinha. Deixa eu só tirar esse negócio. Tá? Então, o milho braquiário, ou somente a braquiária, já faz um serviço bem interessante, né? O duro é fazer plantio de braquiária e acabar perdendo, né, o período ali que tu pode ter a cultura, por exemplo, do milho, né? Mas é uma possibilidade. Então, acho que as plantas de cobertura de verão aí acabou sendo uma deficiência que eu tenho ainda, né, do uso delas, né? A não ser consórcio, que nem estavam falando anteriormente, né? Voltar aos consórcios antigos, milho, feijão miúdo, né? Eu também, alguém comentou lá no chat que tinha consórcios de milho do pai com uma outra cultura, né? O meu pai também fazia consórcio de milho com feijão miúdo, né? O milho depois que estava bem desenvolvido, o feijão miúdo subia nele, ficava até mais fácil de colher, mas ele ficava meio que por baixo também. Cobria o solo, reduzia a incidência de plantas daninhas, tu tem, né, com isso uma outra cultura, então para pequeno produtor é importante voltar a esses conceitos aí. Aqui o número de plantas de picão preto também reduzindo com a incidência, com o uso de braquiária, com o uso do milho, né? Então a incidência aqui ficou maior no pousio, na testemunha, como já é de se esperar.
Então, com essa palhada, a gente consegue chegar aí à redução de infestação muito semelhante a alguns herbicidas, né? O que a gente espera de um herbicida? Que ele consiga reduzir pelo menos uns 85% das espécies. Então, que tenha uma eficiência de 85%. Então, densidades ou melhor, de uma quantidade de palha de 6, 10 toneladas é o ideal para que a gente tenha, né, uma boa redução de infestação. E a gente consegue até isso, né? Mas fica aquele desafio. Será que o produtor vai gastar numa adubação? Será que ele vai investir nisso, né? Adubação, seja química ou seja orgânica, né? Então, tem muito preconceito, do meu ponto de vista, né, com relação à adubação, da mesma forma que pastagem, né? Então, o pessoal tem mudado, né, mas ainda é complicado. Então, a cobertura é interessante, devemos evitar, então, a abertura, né, no momento do plantio dessas coberturas, e aí aparece um trabalho, onde a gente utilizou nabo também, azevém e trevo, tá? O trevo é o trevo vesiculoso, para plantio de milho depois, né? Porcentagem de cobertura foi interessante para azevém e nabo, mas olha só, para o trevo, é uma planta que se desenvolve muito lentamente, mesmo que tu dê as melhores condições para ele se desenvolver, ele é lerdo no início, tá? Ele é lerdo e as plantas daninhas podem tomar conta se tu não fizer um controle. O trevo vesiculoso, nesse caso aí, foi lento, né? Mesmo fazendo inoculação, e o crescimento se deu um pouquinho mais rápido num período ali que foi colocado a ureia, e ele respondeu um pouco mais. Mas foi um período também de frio em excesso, digamos assim, até para a época, e também de baixa quantidade de chuva, tá? Então, mas mesmo assim, olha só, nabo, azevém tiveram uma boa porcentagem de cobertura. Produção da matéria seca não foi lá das melhores, mas o período ali não ajudou muito também. Aqui foi feito essas fotos no período final, antes do manejo dessas coberturas para fazer o plantio. Então, o azevém bem desenvolvido, lá atrás o nabo, né? Está aqui o nabo também, tá? E também a presença aqui do trevo, tá? Então, o trevo fechou, depois que ele vai embora também, que ele se desenvolve, ele consegue suprimir daninha, ele consegue ter um crescimento bem vigoroso, né? O único conveniente é o arranque inicial dele. E essa outra questão aqui é que a gente comparou, né, uns diferentes manejos para testar a roçada. Roçamos e deixamos uma palha em cima de algumas parcelas, roçamos e tiramos a parte aérea para simular pastejo, né, e para ver se havia alelopatia na redução da infestação de plantas daninhas no sistema radicular das culturas, e também dessecamos, comparativamente glifosato e paraquat. Tá? Então foram manejos aí de um trabalho. Plantio do milho bem desenvolvido, né? Nabo tem uma decomposição mais rápida, a relação CN também, comparativamente às gramíneas. Pousio lá, ó, já bem infestado, né? Cheio de planta daninha. Tá? E aí a gente ainda fez mais uma brincadeira em fazer parcela subdividida. Então a gente fez um comparativo. Aplicamos Nicosulfuron na pós-emergência do milho e no outro lado a gente deixou sem nada para fazer um comparativo, né, sem o uso de herbicidas. Bom, as primeiras avaliações ali, com 15, 45 dias da emergência do milho, mostra que em 15 dias a população de plantas daninhas era bem alta, né, principalmente ali das gramíneas, né, comparativamente às folhas largas, né, e as folhas largas ali era menor incidência, né, todas as coberturas conseguiram de uma certa supressão, talvez por serem um pouco mais tardias também, e no caso o azevém ali, ele teve uma supressão aos 45 dias bem melhor para as monocotiledoras. Então, controlou milhão, papuã, a área permaneceu limpa. Tá? Já o trevo vesiculoso, que respondeu de forma bem interessante, ele conseguiu suprimir de forma
bem maior do que até mesmo que o próprio nabo, que tinha uma quantidade de palha ali muito grande, né? Ele conseguiu reduzir também as daninhas, né? O capicão preto poá é a incidência ali de uma planta, né, que apareceu no pousio, ou 6 plantas nos primeiros 15 dias, caiu para 0,4 e uma planta no período anterior. Vejo que a incidência também aqui do processo competitivo, né, entre espécies, então interespecífica, entre as daninhas já, de uma certa forma, reduz o banco também, né, atrelado às plantas de cobertura, porque o banco estava bem infestado mesmo. Com relação ao trevo vesiculoso, pessoal, fazendo uma parêntese, né, o trevo vesiculoso também ele tem uma dificuldade bastante grande de manejo, né, um manejo dele antes do plantio do milho, tá? Então, a dissecação não funcionou muito bem, nem com um nem com o outro, deu uma sapecada, mas não matou. A roçada foi interessante, porém ele promoveu o rebrote, e o milho sofreu sim no início, tá, do desenvolvimento com a presença do trevo. Aqui, com relação ao número de plantas emergidas, agora levando em consideração os tratamentos, né, então foi um trifatorial, e aqui no caso a interação entre esses dois fatores foi diferente, mas mostra aqui que a questão de plantas daninhas não houve diferença, né? Lembrando que estamos olhando aqui na coluna, ó, não diferiu entre os manejos, roçado, com palha, sem palha, glifosato, paraquat. Tá? Aos 45 dias da mesma forma, porém aqui as plantas folhas largas mudaram um pouco. Mas vejo que há alterações e há variações do tamanho, do número de plantas por área. A estatística não achou, mas a gente enxerga bem isso aí. E a produtividade também, né? O nabo ali com o herbicida foi o que mais produziu. Lembrando, a questão no verão também sofremos por falta de chuva, e foi uma estiagem bastante grande, e a produtividade caiu bastante nesse experimento. A irrigação não dava conta, secamos uma lagoa, né, aplicando lá na universidade, e não demos conta de aumentar essa produtividade, mas pelo menos não perdemos experimento, né? Então, com o herbicida, a produtividade aqui do nabo foi maior comparado aos demais tratamentos, né? Porém, o trevo aqui, ó, ele teve uma produtividade interessante. E o trevo, ele, por mais que ele brotou e depois que o milho teve o seu desenvolvimento acima, né, das plantas de trevo, ele compensou com o nitrogênio. E é bacana esse consórcio, a gente consegue, de repente, suprimir de forma adequada esse trevo, mas não chegando a matar, né, ele rebrotar mais lentamente, a gente vai conseguir, de repente, ter, né, uma planta aí interessante para um consórcio, né? E de quebra depois ainda tem pastagem, principalmente se a gente trabalhar com algum trevo perene, né? Porque esse aí ele fechou ciclo depois de um tempo, depois que o milho já estava bem desenvolvido, ele entrou em senescência. E o milho compensou em produtividade, por mais que sofreu lá no início, né? Houve inclusive necessidade de alguns replantes, mas ele compensou no desenvolvimento. E a roçada ali, comparada a roçada com e sem, comparando as duas, né, é o que já se espera, né, que a roçada com a cobertura da palhada em cima do solo foi mais eficiente na produtividade, comparado àquela que a gente queria simular um pastejo, mas ao mesmo tempo ver a lalopatia no sistema radicular. A produtividade nessa área descoberta foi menor. Então aqui a palhada do napo, né, áreas limpas, né, ali já tem um pouco de planta, ó, plantas menores vindo, aqui já é a azevém e aqui era o trevo, tá, o trevo vesiculoso, comparativamente a testemunho. Então, conforme a gente aumenta a densidade de palha, algumas plantas respondem de forma positiva para nós, né, não para elas. E outras ficam bem indiferentes, que é o caso do leiteiro e corda de viola, que a gente tentou debater ali e viu alguns parâmetros que é difícil reduzir essas daninhas com essa quantidade de palha. Um outro trabalho é com relação ao uso de algumas espécies alternativas, já estou me estendendo demais. Temos aqui o caso da quinoa,
né? A quinoa a gente semeou, semente pequena, semeada a lanço, ficou algumas aberturas, tá? Chicória forrageira, que é utilizada para consorciar com aveia, consorciada também com azevém, uruguai, aí o pessoal tem usado bastante, como planta também de cobertura de sol. Tivemos uma certa dificuldade, foi um ano que veio muita chuva aqui na universidade e meio que pesou demais o solo para ela germinar. Mas a quinoa é lenta, essa aqui é lenta, o desenvolvimento dela foi meio complicado, mas ela consegue fechar bem o solo e suprimir daninhas, inclusive. Tá? E por que a gente chegou na quinoa e na chicória? A gente observou que em testes de laboratório que a quinoa, olha só, ela teve um desenvolvimento bem interessante da redução, né, da germinação de leiteiro. Tá? Esse é o leiteiro. Tá? Então, teve uma resposta interessante em laboratório. Os tratamentos, né, roçamos também aqui, não usamos o sistema lá do rolo tora, né, para assentar a cobertura, mas aí temos também o efeito no campo. Né? Então, a cobertura desses materiais após 53 dias da semeadura da soja, então já tínhamos passado um pouco do período crítico, vejo que cobertura da quinoa era baixíssima, assim como da chicória, e a aveia continuava ali com uma quantidade de palha bem interessante. Os exemplos aqui, né, das parcelas de palha, ainda da soja, e aqui em período já de colheita. Né. O que a gente tem de resposta com relação a isso? Redução da roçada, teve uma redução bem interessante de plantas daninhas, né, independente ali, mas olha só, a aveia foi o que mais reduziu, né? Tínhamos em média 7 plantas por metro quadrado de leiteiro, tá? Então houve uma redução sim, comparado ao pousio. Já a galiçoga parviflora também foi reduzido, então tínhamos uma densidade maior de picão branco, fazendeiro, e picão preto também houve redução. Entretanto, olha só, a chicória, nesse caso aqui, aumentou grandemente a infestação. Então, houve um estímulo, que pode acontecer também em alguns casos, né, na questão da alopatia. Então, o que a gente tem que fazer é tentar, por regiões também, e também por culturas de cobertura, saber, né, que algumas culturas e algumas coberturas aí não vão responder na supressão de plantas daninhas. Então, a regra não é uma regra, né, que sempre vai ocorrer supressão de todas as daninhas. E a produtividade delas, né, no sistema roçado, nem estou levando em consideração aqui os produtos químicos, né, a roçada da quinoa, ó, teve uma produtividade ainda bem interessante na soja. Tá? Então, muito próximos também, ó, só a chicória ali, que foi aqui, teve menos uma produtividade menor. Tá? Então, esse é um efeito aí de alguns materiais diferentes. Lembrando que o produtor, de repente, pode ainda ter a opção, né? A chicória ela é perene, então tu pode ter esse material, se for utilizado, de repente, com milho. Isso é uma coisa a ser pensada, né, no consórcio. E a quinoa, de repente, o produtor pode tirar também o grão. Lembrando que a quinoa germina na inflorescência, ou seja, no cacho. Então tem que ter o cuidado na hora de plantar e colher esse material, principalmente no período de colheita. Mas ela, para o sudoeste do Paraná, o Paraná em si, né, tem que ser no período de safrinha, tá? Porque é onde se tem uma menor incidência de chuva. Então a quinoa tem um alto valor agregado aí no grão. Tá? Então alguém estava falando no chat de outras opções, né? Então a quinoa pode ser uma opção interessante também. Então, vejam que ela se manteve com uma produtividade interessante, não diferindo entre os tratamentos ali. Então, as culturas de inverno, potencial alopático interessante, traz vários benefícios, mas um deles é reduzir a incidência de plantas daninhas pelos cultivos de inverno. Aí, né? Tá? Então, tem outros benefícios relacionados a solo. E o que a gente tem que ver dessa questão dos aleloquímicos é que sofre modificação de solo para solo, de região para região, de cobertura para cobertura, de daninha para daninha. Então,
não há uma regra bem específica e bem forte com relação a isso. A gente vai aprendendo aos poucos e, ao mesmo tempo, às vezes, num período para o outro, a regra muda, né? Então, ou pelo menos o que a gente tinha aprendido muda. Então, os aleloquímicos dependem muito da concentração. Então, se a gente danificar menos possível essa cobertura, mais tempo ela permanece sobre o solo, porque ela vai se decompor mais lentamente. Decomposição lenta libera aleloquímicos lentamente. A gente tem um efeito residual desses aleloquímicos no solo. Semelhantemente, é um herbicida residual. Decomposição rápida gera uma liberação rápida desses aleloquímicos, então inibe rapidamente a germinação, mas depois passa o efeito e começa a vir banco de semente. Tá? Então, esses pontos aqui eu já mencionei, né? Resíduos vegetais aí, é interessante, a incorporação também, há uma liberação rápida de aleloquímicos, né? Porém essa incorporação mexe no solo, né? Mas reduz a incidência de daninhas, sim, pelo processo de liberação. O interessante realmente é na palha. Então, a gente ainda não... Ó, por exemplo, aqui há trabalhos que diz que há uma redução de 50% da incidência de leiteiro com 23 toneladas. E de guanchume picão preto com 1,5, 2 toneladas. Então, a gente tem umas variações muito grandes com relação a isso. Então, é melhor formar bastante palha o máximo possível para tentar suprimir o máximo possível de daninhas. Aqui não só palha, mas produtos de origem vegetal, então subprodutos da indústria, colocados em 9, 6 toneladas, olha, suprimindo daninhas, picão preto, braquiária, não germinou nada. Então, esse aqui é um teste que a gente estava fazendo também, utilizando materiais que a indústria não usa, né, que basicamente sem químico nenhum, e que tem uma supressão interessante. Plantamos também, pensando em áreas de horta, né, plantamos em alface e tomate. Tá? O alface foi bem prejudicado com o produto, só que a gente transplantou, na verdade. Então foram mudas, e mesmo assim o alface sofreu, né, com esse produto, ele ficou esbranquiçado, tá? E também tomate. Tá? E o tomate não teve nenhum efeito visual de amarelecimento ou de branqueamento, mas ele teve um porte reduzido e atrasou a frutificação. Então, isso aqui, de repente, para outras culturas vai ser interessante testar também. Então, isso aqui a gente também não publicou ainda. Tá? E aqui, com relação a milho, se tem maior porte de plantas daninhas, no caso aqui a bulva, o uso do trigo traz maior segurança por ter plantas menores. Então, volto a frisar, né, a gente não fala muito, mas nos métodos preventivos, são medidas recomendadas que a gente deve ser seguido e atrelado ao método mecânico, atrelado ao método cultural, né, a gente também tem que se prevenir com relação a isso aí, tá? Então, é necessário, né, maiores conhecimentos das produções de palha ainda, e também relacionar o comportamento das espécies, a biologia que a gente mencionou anteriormente, para que a gente tenha, então, um manejo integrado aí dentro dos orgânicos também, né? Conhecendo as plantas daninhas, né? Utilizando vários métodos de controle, cultural, químico, preventivo, biológicos, né? E a tecnologia de aplicação, uma aplicação, tecnologia, né? Vamos utilizar as tecnologias. E o ambiente financeiro também, tanto a parte do ambiente quanto financeiro, também são importantes. Para quê? Para que a gente tenha uma eficiência maior dentro desse manejo integrado aí. Né? Então, uma outra tecnologia que a gente pode utilizar é essa aqui, né? Que é bastante interessante. Né? Então, que é o processo de catação. Né? Então, é uma outra forma aí, né? Eficiente, limpa, né? E que eu geralmente mostro nas minhas aulas, porque é bem bacana, tá bom? Acho que era isso, tá, pessoal?